Então há um excesso de controle da obra, e esse controle da obra, quando você vai questionar quem ficou cuidando do Projeto HO durante tanto tempo com o Luciano Figueiredo, por exemplo, que é um cara inquestionável sobre a devoção e o respeito dele para a obra do Hélio, o que faz eles sempre dizerem para as pessoas que elas estão erradas? O arquivo. Tem um livro do Jacques Derrida chamado Mal de Arquivo, e ali ele discute a figura do arconte. Na Grécia, né, o dono do arquivo, o arquivo ficava dentro das... Falando de termos bem chulos, tá? Que não é bem assim, mas ficava dentro da grande casa, que era uma casa que meio que era um lugar da lei, tal, blá, 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 da legislação da época, e você ficava com a memória. E o nome das pessoas que cuidavam disso eram os arcontes. E ele faz a provocação, o Mal de Arquivo discute o arquivo do Freud em Londres, né? Que foi durante muito tempo cuidado pela filha dele e tal, não sei o quê. Ele trabalha com essa figura do arconte na contemporaneidade. Então a ideia do cara que cuida do arquivo, ele exige o tempo inteiro o respeito à lógica do arquivo. É isso que o Projeto HO sempre bate de frente com as pessoas, contraditoriamente de um criador que se coloca como um cara em permanente questionamento, em permanente invenção, em permanente busca do novo. Se você tem que experimentar o experimental, por que eu não posso experimentar novas formas de exibir essa obra ou de discutir essa obra? Porque o arquivo, mas ele exigiu isso no arquivo. Ele botou isso no arquivo dele, dizendo que a obra tinha que ser montada assim e assado. Lembra na carta pro Haroldo que ele fala: não posso exibir minha obra separada. Por isso eu guardei tudo. Por isso eu não vendo nada. Ele não vendeu nada por causa disso. O meta-esquema para ele, pintura, vai. Agora, o resto, o que faz o grande Éden, eu não posso vender. Eu não posso me desfazer disso. Mas a gente viu, cara, não foi tão respeitado. Claro, aí chega uma hora que não dá, né? Chega uma hora que você vai na Tate Modern e tá lá só a Tropicália, né? Óbvio, não tem como você controlar isso, né? Bom, aí ele vai falando, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Mais uma vez a citação. In War and Peace in the Global Village, McLuhan, Fiore, página 35. Ele faz a citação. Volta para 27 de outubro de 73, que estava lá como segunda parte, né? Aldeia Global, McLuhan, pensando isso, né? O mundo abrigo, né? O mundo como esse grande lugar, né? De abrigo. Quando digo explorar o mundo, o que seria? A meu ver, o que deva ser é que eu estaria cogitando da possibilidade especial quanto à atividade e comportamento individual, na qual postos de lado todos os hang-ups que nos ligam ao ambiente terra imediato, onde crescemos, e o convívio compulsório que daí advém, e nos lançamos on our own, numa condição de explorar, nem que por um instante, e conhecer o que não se conhece. E nesse instante o mundo torna-se shelter. Como eu falei para vocês, não são textos simples, no sentido, né, simples assim, dá para ler, tá, mas a quantidade de um pequeno trecho de informação que ele está dando ali é muito grande. É muito denso, entendeu? Esses textos todos estão nesse livro da Zog, né? Dá para agora ter na mão e ler perfeitamente, tal. Ah, bom, aí eu não vou ler tudo para vocês, porque senão a gente fica aqui durante muito tempo. Ó, continua, 22 de julho, volta. Olha que barato essa parte que ele fala do avô dele. Meu avô tinha um sonho. Só mais uma coisinha antes de ler. Ele bota a página do notebook, NTBK Notebook, que são os cadernos nova-iorquinos que ele escrevia, né? Aqueles cadernos de capa preta e branca, tal assim. Notebook 1 do ano de 73, páginas 21 a 24. Ele era um píssico com isso. E eu tentei buscar uma origem disso lá no trabalho dele com o pai, que ele fazia o arquivo do pai, ele fazia as fichas dos insetos que o pai trabalhava, etc e tal, no Museu Nacional, né? O avô, que era gramático, que também ensinou para ele muitas coisas de ordenação, né? Meu avô tinha um sonho, morar numa casa que fosse teatro de performance musical. Não importa. Muita gente já viveu sonho, vida, teatro, que na verdade seria como casa-teatro, comunizar palco, plateia, performance no dia a dia. Tão distante, tão perto do que eu quero. Shelter, barracão, manifestações ambientais, Babilones,
que era o nome da casa dele em Nova York, onde ele dividiu em ninhos, como a gente viu aqui ontem as fotos. Esses nests, ninhos, para a adoração de Luiz Fernando Guimarães, estão eletrificados, que era a ideia de que cada ninho tinha que ter uma televisão e um rádio funcionando ao mesmo tempo. Chris, que é uma amiga dele, que deu muitos problemas para ele por causa de tráfico de drogas, simultaneizou dela Ninho Babilônias, mas Shelter Performance não estaria tão perto do sonho antigo de meu avô? E tão longe? Porque houve Woodstock, e como minha amiga Anne me dizia ontem, houve 1001 de ruas, Amsterdã, White, Ilha de White, né, que era o festival que teve, Londres e toda a Inglaterra, USA, Dinamarca, Alemanha, etc. E Woodstock é um ambiente planetário, terra, tornado, shelter, Gimme Shelter, que é o nome da música dos Stones, shelter tribalizado. Aquilo é uma expressão do Augusto de Campos para falar do Stockhausen, né, do compositor. África Lourificahausen, como diria Augusto de Campos, negro, branco, tribalizado, alemão. Jimi Hendrix, assim como o jazz, não são nem negro-negro, nem negro-branco, africano tornado performer estilizado. São sínteses de ritmos universais. O que seja aspiração, coleção de aspirações, ritmo, corpo, dança, harmonia, play. A ideia dele do mundo abrigo, do mundo shelter, a partir dos festivais de rock, a partir dessas grandes massas de pessoas, que hoje em dia a gente está vendo em outros sentidos, dessa grande massa de pessoas anônimas, sem rosto, e todos, de certa forma, irmanados pelo rock, pela música. Por isso que ele fala que o Jimi Hendrix é o cara. A performance do Jimi Hendrix. Jimi Hendrix inventou uma performance bombástica para o rock. Famosa noite do Festival de Monterey, né, de 68, onde ele bota fogo e simula que está fazendo sexo com a guitarra. Aquilo para o Hélio é simplesmente o auge, né, da questão. McLuhan, The World Jazz, Aqui no julho 30 de 73, Assomo do Assombro, Haroldo de Campos, livro de ensaios Galáxias, Invenção, que é a revista, 4, tal. Aí continua. Mais uma música, Day in the Life, que é dos Beatles. Como eu falei para vocês, tem gente hoje em dia fazendo trabalhos muito bons sobre o Hélio e a relação do Hélio com o rock. Né? O Hélio desloca a relação dele com o samba dos anos 60 para uma relação com o rock nos anos 70. A gente brincou aqui porque o rock é uma dança muito menos complexa do ponto de vista do corpo do que o rock, né? Quer dizer, o rock é muito menos complexo do que o samba, desculpa, né? E vocês veem que ele vai coletando, né, as leituras dele, ó. Jerry Rubin, vocês sabem que é o Jerry Rubin? Jerry Rubin era um dos fundadores dos Yippies, International Youth Party, né? Em vez de ser os hippies, tinham os Yippies. Eles eram os agitadores políticos, performáticos da contracultura norte-americana. Tem um livro do Norman Mailer chamado... acho que é, sei lá, 18... minha memória tá... Os Degraus do Pentágono? Não. É o Cerco de Chicago. Esse grupo, os Yippies, eles fizeram 2 performances que entraram para a história. O Jerry Rubin foi preso por causa disso, né? Uma foi, eles foram até Wall Street, começaram a jogar dinheiro para as pessoas, né? Vocês sabem, não sei quem conhece Nova York, assim, em frente a Wall Street tem uma grande escadaria de uma igreja, eles chegaram a começar a jogar dinheiro para as pessoas. O Silvio Santos depois imitou, e o filho do cara que jogou lá no Rio, né, do Copacabana Palace, os aviãozinhos de R$20, né, da Dona Baratinha e tal, né. E depois eles também fizeram um quebra-quebra na rua, na convenção do Partido Republicano, que foi indicar o Nixon para a presidência e tal. Esse quebra-quebra, o Jerry Rubin e o outro, o Abbie Hoffman, os 2 foram presos, tá? Então, Do It era o livro do Jerry Rubin incitando o quê? Incitando que as pessoas fossem para a rua e ocupassem de formas completamente performáticas, políticas, usando a performance. É isso que o Hélio estava de olho. Ele queria que a performance não fosse algo do campo das artes visuais, mas do campo da vida. Por isso que ele faz a relação com o avô dele. Como hoje em dia as Riot Girls, né? Como é que é o nome delas? É Femen. As ucranianas que agora se espalharam, né? Se bem que o Femen do Brasil deu problema, né? As meninas saíram fora porque acharam que o Femen era conceito. Bom.
Então é isso, né, que eu queria mostrar nesse documento para vocês. Não para, esse aqui é um documento inteiro discutindo a questão do corpo e dessa grande comunidade que estava se formando ao redor da questão do rock, né? Tu vê a música que ele pega ali no final, né? No Reason to Get Excited, que é All Along the Watchtower, do Bob Dylan, que o Jimi Hendrix grava, né? Ele adorava essa frase, No Reason to Get Excited, né? Grita Dylan pela voz de Hendrix, é o grande grito manifesto antes da marcha vitoriosa de Gimme Shelter. A relação do Hélio com o Rolling Stones era tão intensa que o Rolling Stones deu uma sequência de shows em Nova York que para você ir no Madison Square Garden, é famoso, virou um disco e tal, não sei o quê, né? Você tinha que entrar num sorteio e o Hélio foi sorteado. Ele foi sorteado. Para ele foi um momento assim, ápice da vida dele. Ele foi nesse show, ele escreveu bastante sobre esse show nas cartas, ele fala desse show durante muito tempo. E ele morava do lado, né, de uma casa de show na época, famosa em Nova York também, que não existe mais, onde ele frequentava bastante a cena de rock nova-iorquina desse período, né? Bom, como vocês podem ver, esse era o formato dos textos dele. Tá? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Quer falar? Pensando no Hélio como autodidata, nos seus começos, fico pensando que esse período que ele escreveu o legado não foi um período que ele voltou para o estudo próprio. Assim como tem algumas obras que a gente produz, que na verdade é o seu exercício, será que toda essa produção foi uma produção de um estudo dele? Tanto que depois ele eliminou, tanto que... Porque o que eu tenho um pouco de dificuldade de chegar com toda essa produção, é claro que você não conheceu os livros, mas perguntas, de toda a relação com as obras anteriores deles, que eram voltadas para o outro, para a identidade, para a produção, quando na verdade toda que eu estou percebendo é um caráter muito íntimo, desde você criar a sua própria linguagem, a si mesmo, que quem vai entender bem vai ser ele, toda essa estrutura. É claro que fazia isso de uma forma muito didática até, essa forma de facilitar e tudo mais, mas o que eu fico pensando é muito se tudo isso não foi... Feito para ele mesmo? Um estudo próprio. Um estudo próprio. Assim, se isso tivesse... Na minha opinião, sobre o que você está falando, né? De novo, a gente está aqui pensando juntos. Se isso tivesse ficado no âmbito do manuscrito, se ele não tivesse dito em cartas para os outros que esse texto faz parte de um livro que ele vai fazer, eu até seguiria esse caminho. Óbvio que tem esse aspecto de que ele está escrevendo dentro de um aprendizado de uma série de temas que ele está incorporando no repertório dele, vamos usar essa expressão, tá? O repertório do Hélio Nova York explode em relação ao repertório que ele tinha no Brasil, claro, né? Mas ele, como a gente pode ver nesses textos, que de novo, não dá para a gente ficar lendo esse texto inteiro, a quantidade de informação e de articulação com as obras anteriores dele, que ele está trabalhando aqui, é muito grande. Acho que se fosse uma coisa de caderno, como foi, novamente, muitas coisas que ele escreveu em cadernos, os cadernos dele, gente, tem 200 páginas, tem 150 páginas, tem 80 páginas escritas. Muitas coisas não viraram esses textos. Não viraram textos para... Então, assim, há ao lado, sim, do autoconhecimento, da descoberta, do leitor-escritor, do cara que lê levantando a cabeça, do cara que está olhando a televisão e na hora ele fala do programa que ele está vendo na televisão, do cara que está ouvindo o disco e na hora ele fala sobre a música do disco. Tem situações inacreditáveis. Vocês sabem que nessa época, quem morava em Nova York também era o João Gilberto, que era outro crazy people total, né? Mais louco que o Hélio até. E o João Gilberto, o Hélio às vezes, eu sei disso porque o Hélio tem um texto que ele escreve sobre isso. Eles se viam? Se viam? Se viam. O Hélio ligava para o João Gilberto de madrugada, que é outro falador de telefone. O Hélio ligava de madrugada e botava o Rolling Stones no telefone para convencer o João Gilberto. Tem uma linha de uma música dos Stones que o Mick Jagger canta falando que a Sister Morphine lay your cool, cool hands on me. Ele pega a ideia do cool da música Rolling Stones, tenta convencer que aquilo tem a ver com a ideia do cool na obra do João Gilberto. C-O-O-L, né? Do cool. C-O-O-L, né? Ele conversava e ele anota isso. Isso não entrou no material das New-Yorkesas, entendeu? São coisas dele. Ele era um cara compulsivo na questão da anotação, da escrita, né? Como a gente falou aqui um dia, tudo virava escrita.
o tempo inteiro, seja a obra, como você falou, Deus, né? seja João Gilberto com... é o contrário da cocaína. É o que dizem, né? Não sabemos exatamente o que rolava. Não. As histórias de João Gilberto, Glauber Rocha, Hélio Tizico, Ali Salomão, Miguel Rio Branco, de muita gente em Nova York nessa época, né? Sim, mas tradicionalmente, né? Digamos que a opção... João Gilberto é mais a fase dos anos 60 do Hélio Tizico, né? Na Mangueira, digamos assim, das drogas usadas, né? Ó, mais uma vez, ó. Bom, esse aqui é um texto clássico sobre a questão do rock, Abbie Hoffman ali, que ele está citando, que é o livro Woodstock Nation, né? Então, a ideia do mundo abrigo, a ideia do shelter, vem da música dos Stones, do Gimme Shelter, vem do Woodstock Nation, né? Vem de uma série de relações que ele está fazendo e que ele está lendo. Esse que é o grande lance para a gente pensar aqui, tá? Vocês veem como é grande o texto, hein? Está nesse livro aí. Tá nesse livro. Conglomerado New-Yorkeses. Bom, vamos para outro. Esse é o Body Wise. Mais uma vez, Jimi Hendrix abrindo os trabalhos do texto, né? Hendrix Monterrey, findou Plateia, aquela fundou Woodstockhausen, que também é uma expressão do Augusto de Campos. Hendrix, Spangled Banner, que é uma música, né, que é o hino americano. Em Monterrey consagraram... Aí, bom, começa assim, né? Ele está falando sobre Jimi Hendrix, né, sobre o rock. Em Monterrey estranharam Hendrix. Ele era corpo, guitarra, fogo. Ejacular o fogo elétrico. Fuder com aquela plateia. Pela primeira vez não era o preto que se elitizava ao nível da elite, jazz qualidade. Era Hendrix, rock, corpo, que fulgia, fremia, gozava o eletrificamento que anunciava o fim do elitismo da plateia, que senta e quer fruir qualidade. Ele está comparando a plateia de jazz, que senta em silêncio para ouvir a qualidade do grande músico, com a plateia do rock, enfurecida, completamente livre, né, e gozando junto com o artista. Aí vem a segunda parte. For body wise, follow except Haroldo de Campos, Agoromo, tal. Translation from Portuguese. E aí a parte em inglês do... né? Mas aqui tem... Ele recortava o livro mesmo, porque o Xerox não ia ter essa coloração, né? O Xerox some. Essa é a versão em inglês, tá? Do Body Wise. Aí ele faz uma referência, tá? A revista Rolling Stones, número 129, 1 de março, 1973, de um show dos Stones no Havaí. Depois eu mostro a capa da revista e tal para vocês. E ele desenvolve essa ideia do Rock Maniac também, que aqui aqui no final, ó. Ele cria essa palavra aqui, os Mansniaks. Por quê? Porque nesse show dos Stones, a parte que ele recorta da revista, que ele fica impressionado, é as pessoas querendo pegar no Mick Jagger. E ele acha que essa questão do corpo, do toque, né, era uma coisa que só existia no rock. Vamos lá tudo de novo. Um artista que está em crise com o meio da arte, em crise com o que a arte pensava naquela época, tá? Em crise com o mercado de arte que estava se constituindo, com um lugar quase silencioso, sagrado, de certa forma, da galeria, do museu, das instituições de arte, e que está vendo no rock, que está vendo nesse espaço livre, digamos assim, esse rock não é mais o rock que... 5 anos depois, o rock também viraria uma grande espetacularização, etc e tal, né? O negócio dele era essa fase do rock. Ele está vendo no rock, nesse espaço, uma liberdade, tanto conceitual quanto prática experimental, de pensar a questão do corpo, que era uma questão central na obra dele e que, na perspectiva dele, não podia mais ser pensada no âmbito de como a arte estava discutindo isso na época, né? Quando é que ele escreveu o que eu faço isso? Como? Quando é que ele escreveu o que eu faço? Ele é uma resposta a uma entrevista que ele dá já no final da vida, em 78, 79 já.
Ali ele tira do Understand Media, do McLuhan, né? Ele recorta e cola. Tá vendo? Roupa, nossa pele estendida. A capa do parangolé e o manto do agaromo. Incorporação, eles são estruturas, funções. Pô, eu tenho isso em português, eu dei mole, eu botei em inglês aqui. Ele escreveu uma versão toda em inglês, uma versão toda em português. E aí, o que entraria pro livro? Será que ele faria os dois? Aqui em português. Sabia que eu tinha em português. Vocês veem que ele está escrevendo isso paralelo ao Mundo Abrigo, né? O Mundo Abrigo começa também em junho e julho de 73. E ele está escrevendo os dois ao mesmo tempo. Haroldo me deu esse fragmento traduzido como referência que ele estabelece com o efeito de ninhos em Nova York. O manto de plumas, performer plumado, já sensorial, dissolve-se no céu do céu, branco no branco. Estão vendo, né? Como é que ele está espiralando esse pensamento, espraiando isso nesses textos. Para além do alcance da vista, limite performance, branco no branco atmosférico, onde a situação do corpo só se pode referir a si mesmo, não mais a visão edênica do manto. O manto é objeto e corpo ao mesmo tempo. A dissolução do manto branco no branco branco é o apelo excelso, máximo ao tato. A visão tornada tato. Espaço ambiental em infinitude, espaço não místico, espaço onde visão do branco no branco. Luz é espaço sensorializado que só pode ser reconhecido por referências corporais. Distância e visão-luz se incorporaram ao tato, à presença do corpo como constatação máximo. O corpo é a medida. É aqui embaixo, né, que estava na versão em inglês agora, em Agoromo, na tradução de Pound, diz o Tenin, que é o personagem do Agoromo, né? A Tenin without her robe, manto robe veste ao corpo como a capa, extensão corpo, parangolé, estado artificial proposta como programa-jogo. Programa é outra categoria do Hélio, né? Ele fazia programas in progress, que ele falava. O parangolé é um programa, não é uma obra. A diferença das coisas. O bólide, o parangolé não são obras, são programas em progresso. São propostas em aberto o tempo inteiro. Então a gente pode, logicamente, jogar isso também para o projeto de livro. A Newyorkeses era um programa em progresso. O problema é que um livro não dá para ficar em aberto e em progresso para sempre, né? Bom, aí ele volta para aquela página que eu estava na versão em inglês, desculpa, né? Ele fala dos Stones, dessa turnê, né? No Havaí e tal. Isso aqui é muito bom. Young Maniacs, grande definição. Are you a maniac? Somos todos. Rock a maniac. Aí tem isso aqui, ó. Inserir neste ponto, olha aqui a preparação do livro. Inserir neste ponto de entrevista, né? Desculpa, inserir nesse ponto foto de entrevista de Alice Cooper na revista Rolling Stones, 10 de maio, 73, página 42. Está aí o livro sendo planejado. Está aí uma forma de texto sendo planejada. Tá? E aí ele sai da discussão do rock especificamente. Comprou dois livros, né? Então, né, ele começa falando do rock, ele deriva para a questão do McLuhan e da roupa, né? Quer dizer, desculpa, ele deriva para a questão do Agaromo na obra do Haroldo de Campos, Parangolé, entra para a questão do McLuhan, vai vendo, né? O caminho intelectual que ele está fazendo nesse texto. Capa Parangolé, manto de pluma, incorporação, babá, ele vai falando, tá. Possibilidade, capa closing, capa play, terceira na primeira. Capa mito estrutura, ritual que não se consome no ritual, play, incorporar-se como paródia do roll, né, do papel, assumir aparências às que não se reduz. Na foto Desdemone Bardana, uma amiga dele, fotógrafa, que fotografou bastante os parangolés e a vida dele na Mangueira.
Na foto de Desdemona é moda parodiada. Noutra, de Miro. Não, Miro era um passista da Mangueira. Amigo dele, amante, amigo de vida inteira dele, né? Uma das fotos mais famosas do Parangolé, que é um cara meio assim, sambando, é o Miro, né? Isso que ele está falando. Noutra, Miro é fantasia, dança. Noutra, vestimenta ritual, mas a prática situação de experimentar a capa não se reduz a um role, né? Um papel, né? Nem ao mito ritual. Aí já é ele repensando o Parangolé, a origem do Parangolé. Capa própria, né? Capa proposta, desvestida do disfarce, não significativa, própria situação, capa corpo, que brinca com configuração, corpo, ambiente, situação. Há uma série de questões, né? Acho que todo mundo sabe disso também, que se interessa pela obra do Hélio, sobre como se exibe os parangolés hoje. Principalmente quando ainda existiam os parangolés originais. A primeira grande exposição que o Hélio faz na Europa, os parangolés são pendurados pela Catherine David, né, em cabides em que ninguém podia mexer, e aquilo causa também um impacto muito forte, porque a obra é como se fosse uma... Na Documenta? Não, ela foi curadora do Documenta, foi a exposição no... Não, Bom, não tem importância, não precisa. foi no Jodepam, foi em algum museu francês. Depois foi que ele fez um circuito, Jodepam, Roterdã, né? Ele fez um circuito entre 88 e 89 na Europa, que são 3 exposições, Barcelona, Amsterdã e Paris. Né? Barcelona, na Fundação Tapas, exatamente. Na primeira exposição ela botou em cabides. E realmente, como é que você vai exibir a obra original do Volta à Geografia? Como é que você vai exibir a obra original do Parangolé? O Parangolé é de 64 e 89, se você puxasse aquilo ali, eram materiais extremamente precários do Parangolé. Estopa, tecidos muito, né? Chita, coisas que... plásticos que ficavam quebradiços. Então é complicado. Por isso que depois, ao longo do tempo, você faz reproduções que as pessoas... Você bota os originais e as reproduções para você. Né? Aqui no Itaú Cultural fizeram isso, né? Na exposição que teve aqui no Itaú Cultural. Você podia usar as reproduções. Mas também é uma discussão interessante sobre o Parangolé, que é a seguinte... Entrou-se numa lógica de que você sempre tem que usar o Parangolé dançando. Ele não falou isso nunca, em momento nenhum. Ou se falou, né, como a gente viu também naquelas fotos de 70... Não, ou se colocou isso de certa forma, porque uma das fundações do Parangolé é um texto chamado A Dança, na minha experiência, né? Então tem ali sim um aspecto do corpo em movimento em relação ao samba, mas como a gente viu nas fotos da década de 70, os parangolés são estáticos. Os parangolés te amarram, os parangolés te deixam duro. Ninguém pode dançar mais com aquilo. Ele já sai do registro do corpo em movimento para um registro do parangolé, enquanto essa estrutura corpo, capa corpo ao mesmo tempo. Né? Isso tudo eu acho muito bom de discutir, porque, novamente, né, é a época que dizem que ele não fez nada. É a época que dizem que o Hélio estava cheirando pó e vivendo em Nova York. A quantidade de coisa que ele estava transtornado nesse período. Sobre a obra dele, sobre o que ele lia, sobre essa articulação entre o lido, o vivido e o escrito, que é a potência de uma literatura, né, gente? Pensando a literatura como esse conceito amplo que a gente está trabalhando aqui, né? Por isso que é interessante pensar o Barthes nesse processo, da preparação do romance, de um como se. Ele se coloca o tempo inteiro nesse lugar, né? Então, às vezes, assim, esses textos publicados no livro, como estão hoje, né, eu até escrevi para cada texto uma espécie de uma nota breve para situar esses textos. Porque se você pega um texto desse no seco e começa a ler, essa quantidade de relações que eu estou puxando aqui para vocês não é simples. Você tem que entrar nesse arquivo, você tem que entrar nessa vida, para entender onde é que ele está tirando essas coisas, para entender por que ele está se deslocando, né, para certas direções que ele vai apontando aí. Não que seja algo que eu estou falando, não estou falando nada que é algo que precisa da especialização, não é isso. Mas é algo que você pode ter 2 formas de relação. A forma de você entrar direto naquilo e tirar o que você quer daquilo, ou fazer esse percurso para ir compreendendo um pouco o que ele está articulando o tempo inteiro aí, né?